Bem-vindos à edição número 7 deste Roda Viva, um programa da SMTV que leva os Açores ao mundo e traz o mundo aos Açores. Essa semana, o PSD dos Açores, reuniu o seu conclave pela 23ª vez, num congresso de unificação de partido, de consagração do líder eleito em diretas, Alexandre Gaudêncio, e também de união das partes. Pedro Gomes, Carla Lalanda, o Pedro Gomes hoje está imbuído da função de comentador, mas também de conselheiro regional do PSD. Foi um congresso, como se esperava, de união entre as duas fações, digamos, que estiveram em eleições ainda há pouco tempo. Eu tenho que começar por fazer essa declaração de interesse e dizer que fui de facto eleito Conselheiro Regional do PSD. O Conselho Regional é um órgão de aconselhamento do Presidente do Partido, é o órgão máximo dos congressos, e este congresso trouxe de facto esta unidade que resulta muito da vontade, quer do Presidente do PSD, Alexandre Gaudêncio, quer do Pedro Nascimento Cabral. E eu acho que os dois foram inteligentes ao conseguirem entender-se para que do congresso saísse uma solução desta natureza, que permitiu fazer uma lista única para os órgãos regionais. A lista do Conselho Regional teve apoiantes de Alexandre Gaudêncio e apoiantes de Pedro Nascimento Cabral, o mesmo sucedeu para a mesa do Congresso, e é um sinal que é importante. Agora, a unidade não é um fim em si próprio, é um instrumento político para ser utilizado pelo Presidente do Partido e que tem que ser rentabilizado no futuro. E unidade também não significa unicidade, não significa que quem fez parte deste consenso abdique da sua opinião, das suas posições, da sua visão sobre a estratégia política do partido. Percebeu-se que, passada uma fase de disputa política para a eleição do Presidente do PSD, era o momento agora de dar um sinal para fora, para os açorianos, sobretudo para os açorianos, de que os adversários do PSD são a pobreza, os problemas de desenvolvimento dos Açores, a situação económica dos Açores, a falta de coesão territorial e a falta de coesão regional dos Açores e, sobretudo, a incapacidade do PS dar a volta a esta situação ao fim destes anos todos de governação. Ponto as coisas de outra forma. O PSD leva 22 anos de oposição, tem vindo a perder influência ao nível autárquico, onde chegou a ser hegemónico, assim como foi ao nível regional. De 96 para cá, tem vindo sempre a perder eleitorado e a perder eleições. Chegou mesmo a ter 3 atos eleitorais consecutivos sem ganhar. Ganhou, lembro, a eleição do professor Cavaco Silva, da qual falaremos um pouco mais à frente. Este PSD, mesmo que não esteja unido a uma só voz, está preparado para as eleições de 2020, para as eleições mais importantes para a sua sobrevivência e para a sobrevivência da liderança de Alexandre Gaudêncio? Essa é uma pergunta que não tem resposta neste momento. Isto é, um congresso... Eu antes disse, se correr mal nas europeias, se correr mal nas legislativas nacionais, corre-se o risco de Alexandre Gaudêncio não chegar às eleições de 2020? Eu acho que não há nenhuma razão para que isso aconteça. Eu acho que Alexandre Gaudêncio foi eleito presidente do PSD, com todo o mérito, ganhou eleições democráticas, livres, e acho que deve ter condições para provar o mérito da sua proposta política. E deve ir às eleições regionais de 2020, independentemente do modo como correrem as eleições europeias e as eleições legislativas. Não faz nenhum sentido, politicamente, que, correndo mal as europeias ou correndo mal as eleições legislativas, que Alexandre Gaudêncio pudesse ser substituído num Congresso Soberano. Não faz nenhum sentido. É um mandato de 2 anos e o ciclo político completa-se com estas 3 eleições, europeias, legislativas no próximo ano e em 2020 eleições regionais. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. E Alexandre Gaudêncio vai ter que provar também os seus próprios méritos políticos. Uma coisa é ser presidente de uma Câmara Municipal, ele ganhou por 2 vezes a Câmara Municipal da Ribeira Grande, ganhou uma primeira vez ao Partido Socialista e a seguir foi reeleito. Outra coisa é ser candidato a presidente do Governo Regional, que é um cargo que tem uma exigência completamente diferente, até porque o Governo Regional não é uma autarquia em ponto grande, como alguns gostam de dizer. Tem particularidades próprias. Os centralistas, sobretudo os centralistas e os adversários da autonomia. E aqueles que não gostam da autonomia enquanto solução de autogoverno para os Açores e para a Madeira. Mas, naturalmente, que Alexandre Gaudêncio tem que usar este tempo, e não pode usá-lo todo, porque 2 anos é muito pouco tempo,
mas tem que usar este tempo para também mostrar aos açorianos que, de facto, tem um percurso político, tem ideias políticas que possam permitir aos açorianos confiarem no PSD e confiarem nele para fazerem uma mudança política nos Açores. Este é um tempo essencial. Aliás, este tempo é importante para ele e para a equipa dele, que também vai ter que se credibilizar junto da opinião pública, ganhar influência política, influência social e reconhecimento como alternativa. Porque é também importante perceber-se o seguinte: um partido de oposição como o PSD, aliás, um partido que está na oposição, o PSD não é um partido de oposição, é um partido que está na oposição. O PSD é um partido de poder. O objetivo essencial não é ganhar eleições. Isto é, ganhar eleições é importante para se executar um conjunto de medidas. O objetivo é servir as pessoas e encontrar respostas. Sim, mas se ganhar eleições não se serve as pessoas. Naturalmente. Obviamente. Agora, é preciso que um partido se prepare. Serve-se na oposição, que também é uma função importante naturalmente. governação. E em democracia, estar no poder ou estar na oposição é igualmente importante. Aliás, deixa-me fazer aqui, aproveitar esta dica para fazer aqui a transição para a piedade. Lá na Holanda, há quem diga inclusivamente que a falta de oposição faz mal o governo. Ou seja, um governo, se tiver uma oposição fraca, acomoda-se e não toma aquelas decisões, não se vê obrigado a ser mais criativo, ser mais inventivo e a tomar aquelas decisões mais importantes para o bem comum, digamos. Eu concordo com essa afirmação de que é sempre mais rico o debate quando há propostas em oposição, em contraste, quando há ideias que se confrontam, quando há para a mesma decisão duas alternativas, e isso também não só é importante para quem está no governo, e é importante para o cidadão eleitor poder ir discernindo o perfil da... Cidadão eleitor que não tem a opção clubística. Exatamente, e que está interessado em conhecer a atitude de cada um dos partidos, ou pelo menos o pensamento de cada um dos partidos, e portanto nem é bom que partidos na oposição se coloquem na retaguarda, tipo treinador de bancada, que só dão opiniões sobre o que o governo exerce. Isso não é uma posição produtiva nem ativa, nem é positivo que quem está no governo seja o único a ter propositura e a ter decisão. Em relação já agora... Aliás, há déficit de propositura no próprio Parlamento dos Açores. Exatamente. 90% dos diplomas aprovados são de propositura do governo. A não ser aqueles votos... E essa é uma tendência que não se ganha, que não se altera... Não traz vantagem à democracia. Não traz vantagens à democracia e que não se altera com essas atitudes um bocado de descanso, digamos política assim. Política da terra queimada. Quem está no governo que faça, porque nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para Eu acho que é importante também para o PSD, e isso talvez também seja algo que 2 anos é capaz de ser pouco tempo, mas é importante estabilizar numa liderança, porque não há dúvida que o PSD estes 22 anos tem tido uma sucessão de líderes que não têm conseguido arrancar com essa dinâmica de vitória, com uma dinâmica de alternativa que se possa afirmar depois nas urnas, aí que possa ter uma expressão eleitoral, e não sei se foi um sinal ou não, mas é interessante que ver no Congresso do PSD, porque há uma diferença na história destes dois grandes partidos, portanto, do PS e do PSD, em termos de transição de líderes históricos. E enquanto que no PS, sem dúvida que o Carlos César conseguiu fazer uma transição mais soft, se quisermos, mais pensada, e de sucesso, e planeada atempadamente, em que ele sai de cena e, entretanto, já está o seu sucessor. Há quem diga que o Dr. Monte Amaral planeou a sua sucessão assim. É possível. Depois de mim, o caos. É possível que ele o tenha feito deliberadamente. O certo é que ele, se calhar, pensava que iam surgir figuras que o substituíssem. Na realidade, a história diz-nos destes 22 anos que foram-se fazendo várias tentativas e até agora ainda não se conseguiu estabilizar num novo líder, e isso faz falta ao PSD, ter um líder que estabilize, que vai com o projeto até ao fim, e trincar nas canelas, quando alguém é eleito, começar logo já a dizer se calhar não vai chegar às eleições regionais, é mau para quem pretende dar um outro fôlego ao partido. E neste Congresso do PSD, por aquilo que foi dado a conhecer na comunicação social, o Dr. Monte Amaral, ao ser convidado e ao aceitar estar presente, e a Dra. Berta Cabral, mas sobretudo o Dr. Monte Amaral, e sem dúvida que
a organização do Congresso procurou que nas filas, pelo menos os jornalistas fizeram muita referência a isso, o posicionamento nas filas do Congresso deu a entender a proximidade ou a relevância que determinadas pessoas tiveram, nomeadamente o Pedro Nascimento Cabral e o Dr. Mota Amaral, mas eu acho que o Dr. Mota Amaral teve aqui uma oportunidade, se calhar, de fazer a transição, de se reconciliar com o seu próprio partido. E se calhar fazer a passagem de testemunho que ele não fez há 20 anos atrás. Agora, é engraçado, o Dr. Mota Amaral escreveu um artigo no Sono Oriental, e portanto que foi publicado no dia 30 de outubro, e ele fala a propósito deste processo eleitoral interno, e ele diz: a participação dos militantes foi muito maior do que nas eleições diretas anteriores, comprovando-se a eficácia de alguns dirigentes intermédios na angariação de votos como se esperava. Eu acho interessante aqui o reconhecimento por parte do Dr. Mota Amaral que dentro do Partido Social Democrata existem angariadores de votos que fazem, no fundo, pender a balança para um ou para outro candidato. E, aliás, nós tínhamos falado um pouco isso quando falamos aqui, porque é que Madalena tinha, e o Pedro disse que de alguma forma terá sido a posição do autarca da Madalena a angariar votos para a candidatura de Pedro Nascimento Cabral. Portanto, isto dá-nos este reconhecimento, desculpem, destes angariadores de votos dentro do partido. A mim é uma imagem que se calhar todos os partidos têm, não estou duvidando que não tenham, mas que é interessante alguém assumir que a estratégia funcionou. Já temos aqui falado várias vezes de caciquismo nos partidos políticos. É este o caso, Pedro? Agora, não, ia dizer coisa já volto a piedade. Eu só queria dizer mais uma frase do Dr. Mota Amaral, já agora peço aqui o comentário do Pedro Gomes, porque ele nesse mesmo artigo diz que considera prioritária para a tarefa para o Gaudense é elaborar um programa de governo para 2020, e ele diz, e ele assim irá ganhar as suas esporas de ouro. Portanto, eu acho que esta imagem nunca não associaria a um líder partidário, mas as esporas de ouro dá-me uma ideia de alguma agressividade em relação à tarefa que é ser eventual presidente do governo regional. Portanto, há aqui esta figura histórica que reaparece com algum protagonismo. Não sei se em relação às europeias terá alguma posição prevista ou não, mas o certo é que o Dr. Mota Amaral, que estava um pouco afastado da imagem do PSD Açores, sempre convidado, mas não com a mesma presença e a mesma relevância no discurso até do Alexandre Gaudense, em que ele faz uma referência ao líder fundador. Portanto, se calhar há aqui uma nova forma de fazer a passagem de testemunho. Pedro, vamos abordar essa questão dos angariadores de votos, daquilo que eu costumo dizer do caciquismo ao nível partidário. E também essa questão o Dr. Mota Amaral acaba aqui por dizer que, mesmo que corram mal as eleições que vêm aí, o momento de Alexandre Gaudense é o momento de 2020, é o momento de concorrer às regionais de 2020. Como não pode deixar de ser, aliás, já o que obviamente é natural, e o Pedro já aqui disse. Há condições, de facto, para o Alexandre Gaudense sair daquele registro municipalista, daquele registro de autarca e construir um programa de governo e construir um programa eleitoral capaz de fazer o Partido Socialista perder eleições? Ele só depende dele próprio. Ele ganhou as eleições internas do PSD, é o presidente do PSD, o Congresso este fim de semana confirmou a sua estratégia, aprovou por larga maioria a sua Comissão Política Regional, ainda que a Comissão Política Regional tenha sido o órgão menos votado, mas também isso tem alguma explicação. Eu creio que há duas explicações para isto. A circunstância de ser um órgão de escolha pessoal dele, em que não há consenso e não houve ali entendimentos com mais ninguém, embora ele tenha colocado como um dos vice-presidentes o José António Marcos Soares, que era apoiante do Pedro Nascimento Cabral, que é o presidente da Câmara da Madalena de Pico. E o facto de também algumas escolhas pela sua própria... O João António Soares é um ativo importante para o PSD no Grupo Central. É com certeza um ativo importante e, aliás, a prova de que é um ativo importante é que o presidente do PSD o convida para a Comissão Política Regional e para o núcleo duro político da sua ação política. É um sinal, aliás, todos os presidentes de Câmara do PSD estão neste momento a desempenhar funções partidárias do mais alto relevo, com exceção do Presidente da Câmara Municipal de Vila de Porto, Carlos Henrique Rodrigues, que não é militante do PSD. Mas temos José Manuel Bolheiro que... Mas temos um putativo substituto de Carlos Rodrigues,
que é Ricardo Sebastião de Sousa. Bem, não sei, não Nas saberá funções- mais nas funções- destas coisas do Mas que já eu. agora uma pergunta, mas Mas- achas importante para o PSD ter autarcas ao nível da liderança do Partido Eu acho também Social-Democrata? que é importante porque os autarcas são... Não reduz um pouco o PSD à condição de Seria- partido dos Não, autarcas. seria assim se todos os dirigentes do PSD fossem autarcas, não é o caso. Nós temos aqui O PSD também está um bocadinho reduzido em termos de autarquia. tem muitos presidentes de junta de freguesia e tem muitas freguesias ainda, e tem 4 câmaras municipais e tem uma presença significativa ainda no poder local ao nível das freguesias. Também não façamos esta leitura. Agora, eu creio que é um sinal de importância política, e creio que Alexandre Gaudêncio vai depender de si próprio nos próximos 2 anos. Vai ter que demonstrar, de facto, que é capaz de liderar um projeto diferente, um projeto de alternativa política, um projeto de agregador do eleitorado, que possa contrapor-se ao projeto de Vasco Cordeiro nas eleições regionais de 2020. Essa é que é a questão central. Estas coisas precisam de tempo, precisa de ter tempo, e precisa de se rodear das pessoas adequadas para fazer isto. Depois um partido não ganha eleições fechando-se sobre si próprio. Nenhum partido ganha eleições a contar só com os seus militantes. Os militantes são essenciais, mas o que é verdade é que o eleitorado é muito mais vasto do que isto, e o PSD, para sair também da sua margem de 30%, que é a margem eleitoral na qual está enquistado há longos anos, tem que se abrir também a outras franjas da sociedade, tem que procurar independentes que possam trazer aqui novas ideias, novos contributos, um pouco como se faz na vida política, como o PS fez há 22 anos atrás, com o projeto da Nova Autonomia. Com o projeto da Nova Autonomia, no fundo é esta abertura que tem que ser feita, porque é essencial para os partidos também este refrescamento político, e sobretudo para um partido como o PSD, que está há 22 anos no poder, e que esta circunstância naturalmente provoca um desgaste de militância, não se torna atrativo do ponto de vista de trazer para dentro de casa, para dentro do partido, outras pessoas com quem gostaria de contar, e naturalmente que uma abertura à sociedade é essencial para que o PSD possa de facto aspirar a ganhar eleições para resolver Embora os problemas. haja muita gente que prefere aderir a projetos partidários quando eles estão na oposição, para não nos chamarem de interesseiros. Sim, com certeza, mas são uma minoria. Mas há um aspecto que eu não posso deixar de dizer, vocês vão dizer que eu estou sempre do lado das questões de género, mas são questões que me chamam sempre a atenção. E é interessante ver que a Comissão Política Regional, pelos vistos, foi da escolha direta do presidente, do novo presidente do partido, integra 6 vice-presidentes, todos eles homens, e coloca apenas uma mulher em secretária-geral. Eu acho muito interessante porque o secretariado é sempre algo que fica muito bem às mulheres, e neste caso colocaram uma mulher em secretária-geral, e isto não tem nada a ver com uma das... Piedade, mas é preciso fazer a referência, e peço desculpa da interrupção, mas o lugar de secretário-geral do PSD é um lugar muito importante do ponto de vista político. Até pode ser. E a Sabrina Furtado tem grandes qualidades pessoais e eu políticas. não estou pondo em causa a pessoa, e não tenho que eu nem não tenho conheço. dúvidas que fará A questão é que um excelente trabalho. Agora, não presidente- é uma função de mero secretariado, é uma função política de grande importância política. de grande Mas influência política. um presidente e 6 vice-presidentes, certamente que têm mais poder neste órgão. E o Gaudêncio tinha dito na sua moção que iria relevar o papel da mulher dentro do partido. Portanto, não me parece que seja... E aliás quer criar a estrutura das mulheres sociais-democratas como forma de... Possivelmente, mas também no órgão que o Pedro Gomes é membro, que tem 12 vogais, apenas tem 3 mulheres. Ou seja, neste conjunto vasto de pessoas que estão em 2 grandes órgãos que foram eleitos neste Congresso, as mulheres acabaram por ficar numa posição bastante minoritária. Certo. Portanto, acho que aqui há algo que não está coerente. Esse é de facto um problema que nós temos aqui nos Açores, Tem que na vida resolver. partidária, que temos aqui Mas é um uma baixa problema participação. especialmente no PSD, porque o PSD historicamente vai buscar muitas mulheres, Sim, é à verdade. sociedade civil, É verdade. para vereadores, para candidatos a vereadores, e que são vereadores, mas que se mantêm independentes, Mas, curiosamente- que não aderem ao partido, Sim, mas que não curiosa- intervêm na vida sim, partidária. Mas curiosamente foi com o PSD que uma mulher chegou pela primeira vez à presidência da Câmara de Ponta Delgada, Berta Cabral. É no PSD que pela primeira vez uma mulher chega à secretária-geral do PSD, Sabrina Berta Furtado. Cabral foi líder regional de um partido, ainda não tinha havido. Berta Cabral foi líder regional de um partido.
apesar desta reduzida importância, ou da reduzida participação das mulheres, o que é verdade também é que o PSD ao longo da sua história tem dado sinais de relevar o papel das mulheres na sua vida interna. Já agora podemos falar de uma outra mulher que também tomou uma posição neste Congresso, que tem a ver com a Sofia Ribeiro, que colocou o seu lugar à disposição, no sentido de dizer que não se candidata nas eleições europeias. Isso pode ser também um sinal, não sei se é para que a Gaudense tenha liberdade para escolher um novo candidato, ou se há alguém já em carteira que esteja pensado também para foi a primeira vez que os Açores tiveram uma mulher no Parlamento Europeu. Exato. Não, primeira não, Marisa Patrão Neves. Marisa Patrão Neves. Mas também foi o PSD. Também foi uma do PSD. Cá está mais um exemplo que podia ajudar aqui ao... eu acho que Sofia Ribeiro teve uma atitude de uma grande inteligência política e de uma grande dignidade pessoal, e é preciso sublinhar isto, porque apoiou o Pedro Nascimento Cabral, mais do que isso. Aliás, foi uma revelação. Foi mandatária ao longo de todo o mandato, fez um trabalho interessante. E entendeu que, por uma postura pessoal, tendo apoiado o candidato e tendo sido mandatária do candidato derrotado nesta disputa interna, que não teria uma relação de confiança com o presidente do PSD para ser recandidato ao Parlamento Europeu. Deixa o presidente do PSD de mãos livres para poder fazer uma de duas coisas. Ou diz, não, o trabalho da Sofia Ribeiro é um trabalho importante e eu quero que ela continue, ele tem essa liberdade e pode tentar demovê-la desta posição pessoal, ou pode escolher outra pessoa para ocupar aproveitando a disponibilidade dela. Aproveitando a disponibilidade dela e colocando outra pessoa que ela entenda que possa desempenhar melhor ou que tenha capacidade para desempenhar melhor no esforço. Agora, isto também vai levantar aqui uma questão também, que é uma questão... não são os 12 trabalhos de Alexandre Gaudêncio, mas um trabalho importante e prioritário é, de facto, garantir, junto do PSD Nacional e junto da Rui Rio, a permanência de um lugar elegível para um candidato do PSD nas listas do Partido Social Democrata. O PSD tem, neste momento, 6 deputados ao Parlamento Europeu. Foram as últimas eleições europeias há quase 5 anos, fará em maio, fará aproximadamente 5 anos. Foram eleições em que o PSD foi em coligação com o CDS, estava no poder. Nesta circunstância, as coisas são diferentes e os cenários são diferentes e não se vislumbra uma coligação. Ou seja, para o PSD Açores garantir um lugar elegível ao nível nacional, carecia de ter um candidato número 4 ou 5 da lista para o Parlamento Europeu. Sim, eu direi que se há 5 anos o PSD elegeu 6 e, portanto, se o target são 6, um lugar seguro será até o quinto. A partir do quinto é politicamente arriscado, a avaliar pelas sondagens que se vão conhecendo. Agora, é fundamental para os Açores que tanto o PS como o PSD possam garantir, e no caso o PSD, porque estamos aqui a analisar o Congresso do PSD, mas vale para o PS também, possam garantir que há deputados europeus para assegurarem a defesa dos interesses estratégicos das regiões autónomas e das regiões periféricas. Das regiões autónomas, no contexto das regiões ultraperiféricas e no contexto de uma Europa das regiões que tão maltratadas está a ser, neste momento, pela proposta orçamental da Comissão. Isto é fundamental. Aliás, isto leva-me aqui a um outro aspecto sobre o qual queria dizer o seguinte. Eu acho que nós precisamos de fazer aqui uma alteração de modo a permitir que os Açores possam ter um círculo eleitoral próprio para o Parlamento Europeu, porque, como sabem, as eleições para o Parlamento Europeu são em círculo nacional. Direi, os Açores e a Madeira terem um círculo eleitoral próprio que permita a eleição de um deputado diretamente. É a única forma de podermos garantir que, pelo menos, um deputado dos Açores... Diretamente no contexto regional, no contexto nacional. Diretamente no contexto nacional. Depois, independentemente de quaisquer outros que possam integrar as listas, mas assegurar diretamente este representante. Porque o problema é um problema também... É um problema trágico para os dois grandes partidos. O PS já sofreu também dificuldades tremendas. Eu lembro-me quando Torres Couto, que não tinha nenhuma relação com os Açores, era o deputado que assegurava a representação dos Açores, enfim, numa fórmula política de conveniência. Sim, os partidos mais pequenos adotam o deputado representativo. Exatamente. Os dois grandes partidos têm-se batido sempre ao longo do tempo, umas vezes com mais sucesso, outras vezes com menos sucesso, depende da circunstância política, do peso eleitoral que tem, de estar ou não estar no poder, naturalmente, das conjunturas, mas o que é verdade é que... Vamos medir um pouco o peso de Alexandre Gaudêncio no contexto nacional do PSD, consoante o lugar em que estiver o candidato regional na lista nacional. Vamos medir a capacidade de influência e vamos medir também uma outra coisa, que é a capacidade de abertura de Rui Rio às regiões autónomas dos Açores da Madeira.
Falando de autonomias regionais, temos em cima da mesa duas propostas de melhoria, digamos, de reforço e de reforma da autonomia. Há uma comissão parlamentar a tratar o assunto. Há duas propostas neste momento, do PS e do PSD de Alexandre Gaudense. Que eu saiba, só há propostas do Partido Socialista. O PSD, na moção, através da moção de Alexandre Gaudense, terá alinhado algumas... 6 ou 7 linhas orientadoras. Mas o que nós temos em cima da mesa são 6 iniciativas legislativas da parte do Partido Socialista. Tem um projeto de resolução que visa a revisão constitucional sobre vários aspectos, uma outra proposta de lei de lei eleitoral para a Assembleia Legislativa, uma alteração do projeto de decreto legislativo regional que cria e organiza os concelhos de ilha e, portanto, também está integrado nesta reforma da autonomia. Uma outra proposta de lei que altera a lei eleitoral para o Parlamento Europeu, prevendo a criação de 2 círculos eleitorais que corresponde a cada uma das regiões autónomas. Uma outra proposta de lei que prevê a reinstalação do Tribunal da Relação nos Açores e um decreto legislativo regional que regulamenta a iniciativa legislativa popular no Parlamento Regional. Se nós cruzarmos um bocadinho estas duas posições, aquilo que se pode ler na moção de Gaudense e estas propostas do Partido Socialista, há um aspecto comum no âmbito da revisão constitucional, que é a extinção do cargo de representante da República. No entanto, o PSD não concretiza como é que pretende fazer essa alteração, nomeadamente a redistribuição das competências. O PS já o tinha manifestado em Congresso e agora concretiza num documento com vários aspectos, nomeadamente, como já tínhamos ouvido falar, a transferência para algumas para o Presidente do Governo, outras para uma figura que é o Procurador da Autonomia, que é uma figura... Provedor da Autonomia. Exatamente, o Provedor da Autonomia. Há um outro aspecto também comum... É uma espécie de representante da República. Exato. Pois, a gente poderá pôr essa questão. Há um outro aspecto que é comum nas duas posições, que tem a ver com a alteração do modelo da lei eleitoral, com a criação de listas abertas. Portanto, as duas forças partidárias são apologistas disso, mas, de novo, é o PS que concretiza através de duas antepropostas de lei, portanto, quer para a ALRA, quer para o Parlamento Europeu, portanto, nomeadamente no caso do Parlamento Europeu, com a criação dos tais 2 círculos eleitorais, o que poderia obviar esta questão do posicionamento nas listas de cada partido, porque, à partida, haveria pelo menos de cada uma das regiões autónomas, representante. Um círculo uninominal. Exatamente. Outro aspecto que também no âmbito da revisão da lei eleitoral o PS propõe é a questão do voto eletrónico, a possibilidade de voto eletrónico presencial e a possibilidade da pessoa votar em qualquer secção de voto, não sendo forçosamente da sua secção de voto. Portanto, esta é uma das propostas que vem. Há também, já tínhamos falado aqui, quando falámos das propostas do Congresso do PS, ou da moção de estratégicas do PS, que é a ideia da existência de listas abertas, e que aparentemente o PSD também estaria de acordo, mas, de novo, volto a dizer que não há nenhuma proposta que tivesse dado entrada, e a chamar a atenção que estas propostas deram entrada agora, porque esta comissão, que já foi criada em 2017, em janeiro de 2017, tem vindo a adiar a apresentação do relatório final e teria colocado um prazo limite para propostas, iniciativas legislativas. E, portanto, o PS aqui, aparentemente... O prazo, entretanto, foi prorrogado. Mas, aparentemente, não estão ainda concretizadas, certo. Não digo só do PSD, não conheço dos outros partidos nenhumas propostas legislativas. Isto é uma questão velha do tempo em que nós éramos deputados, mas que, de alguma forma, fez-me lembrar, quando vi esta questão, que é, às vezes, os partidos, a tal questão que falávamos há bocadinho, ficam um bocado na retranca, né? Ficam um bocado na plateia ou na bancada e esperam que alguém se pronuncie, alguém coloque documentação em cima da mesa e depois... Mas nesse caso não era de esperar um relatório final da Comissão? E vai haver. Agora pode haver um relatório final apenas com as propostas do Partido Socialista, caso os outros partidos não apresentem alternativas, ou caso não haja depois, eu penso que haverá eventualmente um trabalho sobre as propostas do Partido Socialista, eventualmente algumas achegas que pode haver. Agora não me parece, acho que é muito mais interessante o debate político em que há, para a mesma finalidade, duas propostas legislativas em que se vê os prós e os contras de cada uma delas. Aparentemente, neste momento, apenas há propostas do Partido Socialista para estudar e, portanto, é isto que está em cima da mesa, são as propostas que o PS traz para a revisão eleitoral. Algumas parecem, se calhar, mais difíceis de
de concretizar, como este provedor da autonomia. Acho que é possível que seja uma figura que venha quase substituir, porque é ele que vai competir, por exemplo, enviar a fiscalização preventiva, que eram competências que estavam alocadas ao Ministro da República. Pedro, essa questão é uma questão pertinente. Quem é que vai exercer as funções que estavam com o seu representante da República, o antigo Ministro da República, nomeadamente em sede de fiscalização preventiva da constitucionalidade, dos diplomas regionais ou produzidos na região, da proposta de Alexandre Gaudêncio, ressaltou-me uma ideia que me parece um regresso ao kit autonómico que foi tão contestado pelo PSD de Berta Cabral quando foi implementado pelo governo do Partido Socialista, que é uma proposta de promoção, digamos, dos símbolos regionais junto das camadas mais jovens. Acho que não é por aí que a autonomia vence e chega aos mais novos, não é por conhecerem melhor ou pior o hino regional, a bandeira dos Açores, a bandeira da autonomia dos Açores, que lá se chega, porque acho que essa já é bastante. Mas questões mais práticas, como a questão dos poderes do representante da República, a proposta do Partido Socialista não é demasiado centralizadora na figura do Presidente do Governo Regional dos Açores. Bom, vamos por partes. Sendo que o Presidente do Governo Regional dos Açores é mais equiparado a Primeiro-Ministro do que a Presidente da República, por exemplo. Se formos fazer um paralelismo, não é justo fazê-lo, mas que é uma forma das pessoas perceberem a diferença entre uma coisa e a outra. Naturalmente. Temos que distinguir aqui vários aspectos nas questões da reforma da autonomia. Há algumas pessoas que acham que estes debates não são importantes. Há alguns que dizem que isto é um debate esotérico, que não interessa às pessoas, o que interessa é resolver os problemas concretos e que esta discussão institucional sobre o desenho institucional da autonomia não é muito relevante. Eu discordo deste aspecto, porque a história também tem demonstrado que nós precisamos sempre de insistir com a República no reforço das competências legislativas e executivas da região, no aprofundamento do desenho da autonomia, isto é, no aprofundamento institucional da autonomia, e depois a questão diferente é saber se exercemos bem ou não exercemos bem as competências e se os resultados da governação são bons ou não são. São questões que são separáveis. Eu creio que na questão da reforma da autonomia debate-se sempre a extinção do cargo de representante da República. Isto é um tópico recorrente, toda a gente está de acordo hoje que é preciso extinguir. Mas o que é verdade é que onde toda a gente diverge é como é que se faz a seguir. E eu devo confessar que começo a estar um pouco farto deste peditório, porque este é o peditório mais fácil neste debate, que é discutir o representante da República e a extinção e a distribuição das competências. Eu gosto mais de discutir outras coisas. Eu não conheço as propostas do PS, vi apenas o que está na comunicação social, até porque elas não estão ainda publicadas no site da Assembleia Legislativa e não foram ainda distribuídas sequer aos deputados, mas daquilo que é público eu não fiquei a perceber exatamente em que termos é que o PS defende, por exemplo, o aumento das competências legislativas da região. Esta para mim é uma questão central, que é, nós temos hoje um desenho, uma repartição de competências entre a República e a região autónoma feita do seguinte modo. Os estatutos políticos e administrativos dos Açores da Madeira elencam as competências nas quais as regiões autónomas podem legislar. E depois temos os Açores com o seu estatuto reformado, o estatuto de 2009, a Madeira com o seu velhíssimo estatuto, cujo processo de reforma está em curso, mas não ata nem desata, enfim, em velocidade de caracol. E o que é verdade é que, para além desta repartição com lista de competências das regiões autónomas, temos ainda a interpretação restritiva que permanece do Tribunal Constitucional. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional vai buscar sempre a interpretação restritiva fundada na natureza do Estado português, Estado unitário. E, ao nós discutirmos o aprofundamento das competências legislativas regionais, nós temos que discutir primeiro a chave de interpretação destas competências. O Estado regional. Exatamente. E temos que dizer que o Estado português já não é um Estado unitário. Aliás, não é, constitucionalmente nunca foi. Foi sempre um Estado com regiões autónomas. E, ao alterarmos o artigo 6º da Constituição, que é onde está inscrita esta característica do Estado, nós vamos conseguir alterar a chave de interpretação constitucional das competências regionais. Primeiro aspecto.
E essa é uma questão importante que eu não sei se está tratada ou não está tratada na iniciativa do PS. Está na proposta do PS. Pronto, depois, o segundo aspecto. Eu creio que o sistema de lista que hoje temos é um sistema de lista que já provou que está errado. Isto é, serviu durante 40 anos, mas creio que estamos na altura de evoluir para... E tudo o que serve durante 40 anos já esteve certo, mas certamente não está. Mas já agora, só para dar aqui mais chega no que estavas a dizer, uma das propostas do PS é a indicação por maioria qualificada de 2/3 de um juiz para o Tribunal Constitucional. Sim, mas isso é um outro aspecto que me parece importante. Aliás, o PS vem buscar isso e eu fico muito satisfeito com essa proposta, porque eu também a defendo, porque isso faz parte de um projeto de revisão constitucional que o Dr. Mota Amaral e o Dr. Joaquim Ponte apresentaram, no qual eu tive o gosto de colaborar, não como deputado, mas enquanto coautor das propostas que depois foram assumidas pelos 2 deputados dos Açores na Assembleia da República e que justamente defende essa solução que cada uma das regiões autónomas possa eleger um juiz para o Tribunal Constitucional. Foco muito em saber que o PS... 2008, salve. Exatamente, e que o PS aderiu a essa solução. Agora, o meu elemento de análise ainda não é nesse nível. É nas competências. E eu creio que nós temos que definir a lista de competências ao contrário. Isto é, quando hoje temos a Constituição e os Estatutos a definirem as matérias sobre as quais as regiões autónomas podem legislar, eu creio que para evitar jurisprudência restritiva do Tribunal Constitucional, equívocos interpretativos e tentações de restrição do poder legislativo regional, a Constituição deveria ter uma lista de competências a exercer pelo Estado. E todas as competências que não estivessem reservadas à Assembleia da República seriam competências das regiões autónomas, de inverter a lógica constitucional quanto à definição das competências legislativas. Isto é que me parece uma discussão interessante. Não que as outras não sejam, mas esta é matricial para definirmos A questão das listas abertas, que está em ambas as propostas do PSD e do PS, trará mais gente à vida política, trará mais gente... Eu penso que pode melhorar a participação dos cidadãos na vida política e na escolha. As listas abertas permitem que os cidadãos, quando votam nas eleições, possam não só escolher um partido, PS, o PSD, o CDS, enfim, qualquer partido, e dentro da ordenação reordenarem os deputados. Isto tem 2 vantagens. Primeiro, faz com que os cidadãos sintam que o seu voto conta para a escolha dos deputados que eles querem efetivamente ver no Parlamento, e, em segundo lugar, contraria a lógica, a lei de bronze dos diretórios políticos que definem as listas... As prioridades. Exato. É suficiente. Eu seria preferível abrir um pouco... Deixa-me só acrescentar que é dizer também que é importante também nós podemos abrir as candidaturas para a Assembleia Legislativa dos Açores e da Madeira, no caso dos Açores, a grupos de cidadãos. Hoje o monopólio pertence apenas aos partidos. Era a pergunta que ia fazer à piedade, precisamente. E eu creio que está na altura também de nós darmos um salto qualitativo na democracia e permitirmos que grupos de cidadãos possam candidatar-se. Aliás, eu acho que também devemos dar ainda um outro salto, que é acabar com a proibição constitucional da existência de partidos regionais. Não faz nenhum sentido... envolvidos 42 anos depois... Vamos esperar por uma proposta do PSD nesse sentido. Já agora eu queria só salientar isso. A abertura dos partidos à chamada sociedade civil, eu não gosto muito de usar essa terminologia porque os partidos são da sociedade civil, mas é comumente aceito que a abertura dos partidos à sociedade civil é suficiente por via das listas abertas, ou isto é uma espécie de paliativo para não se acabar com o monopólio de propositura dos partidos políticos? É sempre uma faca de 2 gumes, porque quando se escolhem pessoas, ou quando se tenta ordenar as pessoas, obviamente que há ali uma componente pessoal de confiança, de reconhecimento, de carisma, de capacidade de comunicação, e há pessoas que estão mais à vontade no discurso público, há as pessoas que são mais introvertidas, e a campanha eleitoral às vezes se calhar faz evidenciar pessoas que não são se calhar as melhores pessoas, mas que têm a melhor forma de cativar, mais empatia. Portanto, o que é que leva alguém a escolher alguém para pôr uma determinada ordem, se é um fundamento de conhecerem pensamento, ideias, currículo, percurso de vida, não sei se é apenas algo que ficou, uma imagem que ficou da campanha eleitoral. A questão dos independentes e das candidaturas de cidadãos, eu acho que
Não sei se será para nós, será para daqui a 2 gerações ou 3 gerações, mas é muito provável que a política se venha a fazer. Espero que não demore tanto. Não, mas de uma forma não esporádica, não marginal, mas de uma forma estruturada e consistente. Eu imagino uma sociedade em que a política se faça com menos carga partidária e com mais carga... Com menos partidos e com mais cidadania. E com mais propostas vindas das pessoas e não vindas de 3 ou 4 cabeças pensadas. E essa auscultação das pessoas aleatórias, das pessoas que vivem nos contextos sociais, que muitas vezes não têm a sua voz verdadeiramente traduzida nos sindicatos, que também têm um protagonismo muitas vezes interesseiro e que às vezes estão até afastados na prática daquilo que aquelas profissões exercem, porque já estão há muito tempo na posição de sindicalistas. Eu acho que é importante que haja... São sindicalistas do sindicalismo. Exato. E não sindicalistas das suas classes. Eu acho que é muito importante que as pessoas, no mundo das empresas, no mundo das profissões, no mundo dos problemas ambientais, no mundo dos problemas de educação, da saúde, etc., possam trazer essas preocupações para um debate e para as soluções mais adequadas. E isso, muitas vezes, consegue-se em parte com os independentes, mas rapidamente se arrola estas pessoas num sistema, numa ficha, num cartão, numa disciplina partidária e perde-se este lado genuíno. Portanto, este mergulhar, há iniciativas que têm sido feitas, claro, nós vamos sempre buscar os países do norte da Europa, né? Há iniciativas que têm sido feitas no sentido de auscultar os cidadãos, independentemente da existência dos partidos, mas haver fóruns de cidadãos onde os problemas a decidir sejam debatidos. Há países que fazem muitos, não é sondagens, muitos... estudos de opinião. Não, é no sentido de consultar... Referentes, para consultar os cidadãos sobre matérias... Mas agora temos a moda dos orçamentos participativos. Pronto, mas é uma forma... Que é uma boa medida. Não é mau. É uma forma de chegar lá, é a tal coisa. Por isso é que eu digo que até nós conseguirmos ter os cidadãos a falar de peito aberto sobre as suas necessidades e a decidir e a condicionar. Nós vimos agora recentemente a questão do petróleo no Algarve. Foi sem dúvida também os movimentos de cidadãos e o posicionamento das associações ambientais que criaram uma pressão que acabou mais do que isso, que instauraram uma ação popular, uma ação judicial popular, que acabou por afastar as empresas. Uma província cautelar que interrompeu o processo de expulsão. Exatamente. Que afastou as empresas. É possível, há resultados, às vezes é ao fim de muito tempo, mas é importante cada vez haver mais espaço para isso. É preciso que os cidadãos percebam que a sua voz é importante e que tem força para poderem intervir ao nível das decisões, ao mais alto nível. Eu acho que estas matérias da reforma da autonomia merecem um outro debate num outro programa com um pouco mais de detalhe. Sobretudo, eu quero expressar aqui... Mas não vai ser à quinta-feira, não é? Não vai ser à quinta-feira. E outros dias. E outros dias. Vou fazer outros Autonomia e quinta-feira e outros dias é um tema que não joga a bota com a perdigota, como se diz em bom português. O professor Aníbal Cavaco Silva lançou o seu último livro autobiográfico, Quinta-feira e outros dias. Curioso título, Pedro Gomes. É um bom título, eu gosto do título, porque as quintas-feiras são os dias em que o Presidente da República recebe o Primeiro-Ministro para a sua reunião semanal e o título evoca não só a circunstância dessas reuniões, como também os outros dias em que o Presidente da República, qualquer que ele seja, contacta o Governo e acompanha a governação. Eu vejo que a Piedade veio armada com o livro. Um bom tijolo da remessa. Com o bom livro. E devo confessar que não compreendo muito bem a polémica a propósito daquilo que Cavaco Silva escreveu. É um ajuste de contas do professor Cavaco Silva com os últimos anos da governação de Passos Coelho e com estes 3 anos e meio da governação de António Costa. Eu acho que é Cavaco Silva igual a si próprio. E repare-se, Cavaco Silva igual a si próprio que depois desperta um certo ódio da esquerda. Aliás, Carlos César reagiu em relação a Cavaco Silva, como sempre reagiu em relação a Cavaco Silva enquanto foi Presidente do Governo Regional. Foi cáustico, foi duríssimo, acusando o antigo Presidente da República de falta de sentido de Estado, numa expressão que é desajustada, porque o que nós temos aqui na história portuguesa é antigos presidentes, nas suas memórias, nas suas biografias, a revelarem também conversas, segredos, que não são segredos de Estado,
factos que resultam da sua de forma indireta, como é o caso das duas entrevistas de Mário Soares a Maria João Avilés e a biografia de Jorge Sampaio, assinada pelo em que o José Pedro Castanheira. O último volume lançado no ano passado, em que Jorge Sampaio diz, preto no branco, que mandou embora Santana Lopes porque estava farto dele. Não estou a inventar, estou a citar. Estava farto de Santana Lopes, já não aguentava mais. E fez aquilo que na altura se considerou um golpe de Estado constitucional, que é dissolver o Parlamento havendo uma maioria sólida que sustentava o governo. Provocou um conjunto de reações, mesmo entre os constitucionalistas, que acharam que o Presidente tinha exorbitado os seus poderes. O que é verdade é que Cavaco Silva é igual a si próprio, porque a esquerda não gosta de Cavaco, porque Cavaco ganhou 4 eleições com maioria absoluta, ganhou 5 eleições e, portanto, provou que o país não era só um país de esquerda. Os partidos, o PSD e o CDS, partidos mais à direita, não perdoam a Cavaco Silva o facto de ele não ter demitido o Primeiro-Ministro José Sócrates, depois do que aconteceu. Não lhe perdoa o sentido de Estado. Não perdoa o sentido de Estado. O facto de se ter indisposto várias vezes publicamente com Pedro Passos Coelho durante um governo dificílimo em tempo de troika, ou ter dado posse a António Costa. O que é verdade é que é preciso não esquecer que Cavaco Silva teve sempre um sentido de Estado. É um institucionalista. E mesmo numa circunstância paradoxalmente difícil, como foi aquela em que um Primeiro-Ministro em funções ganha eleições, mas não consegue formar o governo, porque forma governo, aliás, mas o governo é minoritário e o programa não consegue garantir uma maioria parlamentar. Ainda assim, ele aceita viabilizar uma outra solução, podendo não fazer. Aceita viabilizar a solução de António Costa com a geringonça, embora tenha exigido também um acordo, um documento escrito em que garantia um conjunto de princípios fundamentais, nomeadamente os princípios relacionados com a nós estamos mesmo já a chegar ao fim. Eu queria ainda ouvir a piedade sobre as quintas-feiras e outros dias. Podemos opinar sobre factos históricos que passaram-se na política recente portuguesa, mas o certo é que o que consta aqui, eu li obviamente na diagonal, eu reparei na diagonal esta obra, é que é uma memória muito recente, e é uma memória muito recente de uma atividade que se pratica no âmbito de um lugar institucional. Portanto, eu, ao utilizar as quintas-feiras, venho exatamente falar do dia da semana que normalmente recebe o Primeiro-Ministro. Então, são conversas que partem do pressuposto que têm um determinado contexto e há uma regra nas ciências sociais, e penso que de uma forma geral, que é nós não devemos revelar informação que nos é dada sem o consentimento do outro que nos revela essa informação. E, portanto, acho que há aqui uma falta de ética no sentido de estar-se a revelar informação que os próprios que participaram nesses encontros não deram, que eu saiba, autorização. Mas sendo figuras do governo, figuras públicas, nós cidadãos não temos o direito de saber. Não, porque o contexto em que a informação é dada é um contexto de uma reunião de trabalho, uma reunião institucional, não é? Portanto, ou seja, não é uma conversa de café, não é uma conversa descomprometida, e mesmo que fosse uma conversa descomprometida, reza os cânones da metodologia científica que se deve pedir autorização para utilizar... Mas isto não é metodologia científica, piada. Isto mas é uma obra publicada. E quando se publica informação, essa publicação tem que ter a anuência de quem Mas esta ideia de que é tudo secreto não é uma boa ideia. Para além disso, devem ser transparentes. Cavaco Silva faz adjetivo às figuras políticas, dá-lhes pequenos nomes, né? Chama, por exemplo, de Infantil a Paulo Portas, de Medrusa José Seguro, foi muito badalado, que chamou de artista António Costa, e penso que no caso em concreto, reparei artista na arte de nunca dizer não. Tem aqui um texto que diz respeito a uma visita que faz aos Açores, e é interessante que ele diga aqui que nessa visita teve uma reunião com o Sr. Presidente do Governo e com o Sr. Vice-Presidente, e que estava em causa, estamos a falar de 2008, estamos a falar de uma altura da crise, né, plena crise, e ele diz que os problemas que estavam em causa era a questão da dívida externa do Governo Regional, do déficit orçamental, e diz logo a seguir, não eram problemas particularmente graves, nem de muita difícil solução. Portanto, nós vimos aqui o Pedro Gomes falar das questões do déficit orçamental como problemas graves do atual Governo Regional, para Cavaco Silva, na altura, em plena crise que o país estava a atravessar, não eram problemas de grande monta. Eu penso que... A percentagem daquilo que representa a dívida pública das regiões autónomas e das autarquias no total da dívida pública nacional, obviamente, dizer, nós agora podemos relativizar, mas na altura era certamente um problema com que o Governo se confrontava. O que me parece... Tanto era que há em 2012 um memorando de entendimento entre o Governo Regional dos Açores e o
Governo da República que limita o endividamento. Eu tenho da algumas região dúvidas autónoma do sobre a Sul. questão de se publicarem memórias com uma diferença de tempo tão pequena. Aliás, há um blog de um senhor que eu costumo ler, que é o embaixador Seixas da Costa, em que ele diz que relatar conversas políticas sensíveis decorridos há menos de 3 anos, sem a anuência dos interlocutores, parece-me uma manifesta falta de sentido de Estado. A mim também me parece. Que é a falta de sentido de Estado. Pedro Gomes, muito obrigado aos dois. Obrigado. Nós com certeza vamos ter outras oportunidades de falar deste e de outros assuntos. Outras quintas-feiras. Outras quintas-feiras. Nós voltamos para a semana, numa quinta-feira, às 4 da tarde, na sua SMTV e nos canais habituais. Até lá, haja saúde.